vem. Segura ele para mim, Marli, por favor. Ai, vem, Manu, vem, querido Catitia, vem. Olha só, eu vou já pedir para vocês abrirem Jonas, porque eu vou fazer da mesma forma que eu fiz na semana passada. Eu peguei um tema dentro de Jonas e aí a gente foi vasculhando o mesmo tema em outras histórias, né, para ver que existe certa conexão nos propósitos, né, em algumas atitudes que tudo isso para dizer também que as coisas que acontecem com um ou outro crente não é exclusivo daquela história. Alguém está passando por isso. Alguém já passou por isso. Alguém já aprontou isso. Alguém já foi corrigido nesse assunto, né? A Bíblia tem essa flexibilidade. E aí, eu não sei vocês, né? Eu acho isso bem especial, porque quer dizer que as mesmas aflições, as angústias e as alegrias não são exclusividades nossas. A gente pode encontrar na palavra pessoas que venceram tribulações e resolveram problemas. E isso aqueceu nosso coração, isso já nos ajudar. Então, quero começar pedindo para vocês abrirem lá em Jonas, capítulo 3. Eu vou só ouvir, porque não enxergo na minha Bíblia, tá? E eu estou no celular e também eu não consigo. Duas coisas ao mesmo tempo é muito. Bem, Marli, se você tiver facilidade. Então, você escuta e aí você vai me dizendo. E anoto, E, Ana, tá. Beleza também, se você quiser só escutar, né? Por causa da facilidade do celular, e Gibele tranquilamente também. Podemos fazer assim, ok? Não, estou com a Bíblia aqui. Tá. Jonas 3, eu quero falar sobre a pregação de Jonas. Né? Primeiro de 1 a 4. Né? Ana, você pode fazer essa leitura, por favor? De 1 a 4. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade no caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ok. Só até aí, Ana, depois a gente vai ler o resto. Eu queria falar com vocês hoje sobre essa situação bizarra na Bíblia, de algumas pregações muito estranhas. Você vai voar, querido? Vou pedir para papai. Papai, recolhe o passarinho aqui, que ele tá... Ele não consigo competir com ele. Ele rouba cedo, não tá roubando. Marli, para de... Calma, Manu. Eu já volto, tia Marli, no finalzinho. Eu vou pôr o fone de ouvido, que a querida ali tá brigando com o Monstros S.A. E aí a gente consegue conversar. Peraí. Vocês estão me ouvindo? Ok. Então, eu queria falar com vocês sobre essa situação bíblica engraçada e bizarra de pregações estranhas, de pessoas estranhas fazendo pregações estranhas. E essas pregações, aos olhos do crente regular, do crente que se acha mais normal, porque eu não sei que tipo de crente que se acha normal, mas tem crente que se acha bem normal, bem regular, bem tradicional, e a galera se espanta. Eu fico espantada com essa pregação de Jonas, porque diz assim, né, que pela segunda vez Deus mandou ele para Nínive, diz que Nínive tinha uma extensão que podia ser percorrida em 3 dias, então ela não era muito grande, né? E lembra que eu falei para vocês no começo desse curso, quando a gente começou a investigar essa história, que tinha acabado de passar por Nínive um surto muito grande de varíola. E muita gente tinha se acometido dessa doença, e dizem alguns estudiosos, e não está tratado isso no livro de Jonas, mas a gente acha algumas atas do período assírico falando que por volta dos 700, todas as cidades foram visitadas pela varíola. Morreu muita gente nesse período.
Então, Jonas está entrando na cidade depois de um grande surto, talvez em tempo de epidemia assim, significativa, a gente não sabe detalhadamente as extensões. Mas a gente sabe que o povo estava com o coração meio amolecido pelo que aconteceu na época. E aí ele foi, né, e andou pela cidade. Eu acho muito bonito o texto bíblico de dizer que, segundo a palavra do Senhor, Nínive era muito importante para Deus. E 3 dias para percorrer, ele começou a sair pela cidade caminhando e pregou a pregação do Jonas. Marli, se liga. 40 dias e vocês serão destruídos. Não tem introdução, não tem fechamento, não tem apelo, não tem metáfora, não tem 3 pontos, né? Agora, eu estou falando sobre isso hoje porque eu quero falar com vocês sobre outras pregações estranhas que também aconteceram na Bíblia. Se a gente continuar lendo o texto, a gente vai ver que a cidade inteira se converteu. O texto diz que a cidade inteira sentiu a presença de Deus, quis ouvir desse Deus maravilhoso que Jonas pregava e começou... Eles se vestiram, né, com roupas, com panos, né? De sacos. O arrependimento alcançou o trono e o próprio governador da cidade declarou dias de jejum e quebrantamento. E essa pregação é muito horrível. Ela é horrível. E aí o pessoal fala que a pregação mais estranha da Bíblia é a burra falando para Balaão. Eu não acho, não. Eu não acho que a burra de Balaão é a pregação mais estranha. Eu acho que essa de Jonas é uma das mais. Porque é o tipo do sermão esquisito que quando você, como crente tradicional, entra na igreja e escuta, você fala, não vai dar nada. Porque o cara é esquisito, o cara tá de má vontade, o cara prega uma frase, sai falando pela cidade sem parar, sem abraçar ninguém, sem beijar ninguém, né? Aí eu fico me lembrando de algumas... Sabe que às vezes eu olho para essa história de Jonas e fico me lembrando de algumas situações pelas quais eu passei. As pessoas fazem julgamentos, né? Um dia eu fui pregar numa igreja e eu sentei e fiquei esperando, né? E me apresentei. Aí uma irmã veio falar comigo e falou assim, você é a pastora que a gente convidou? Eu falei, sou eu. É que você não parece, desculpa, a gente não veio falar com você. Aí eu falei assim, aí eu perguntei assim, mas o que é parecer uma pastora? Aí ela falou assim, a senhora sabe. E deu risada. Aí eu, curiosamente, o sermão daquele dia estava em Mateus 3:4, que diz o seguinte. Olha só que engraçado. Nesse dia que eu recebi esse comentário, eu ia pregar o seguinte texto. Usava João Batista vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. Então saíam a ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já posto o machado está a raiz da árvore, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem aquele que depois de mim é mais poderoso e que cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro e queimará a palha com fogo. Inextinguível. Esse era o texto. Aí eu fiquei pensando, eu perguntei para a igreja, se um homem vestido de pelo de camelo, magro pra caramba, barbudo, chegasse para vocês para pregar, o que vocês iam fazer? Aí todo mundo ficou assim. Eu falei, porque esse cara aqui é doido. João Batista consegue ser pior do que Jonas.
Bem maluco. Pior, bem pior. Porque eu não estou vendo no texto nenhuma parte. Vocês me corrijam, por favor. Espera aí que tem mais uma pessoa entrando. Eu não conheço no texto nenhuma parte que diz assim: e Jonas foi, tomou banho, trocou de roupa, passou perfume e foi pregar. Vocês Pula. acharam? Vocês Pula acharam? essa parte. Ele estava vomitado. Tava. Ele Então secou o sol. então ele devia estar fedido pra caramba. Oi, Dani, você tá me ouvindo? Vou falar com a Dani aqui. Boa noite. Oi, Tô Dani, sim. seja bem-vinda. A gente está falando, Dani, sobre pregações estranhas e como Deus usa pessoas estranhas para falar coisas estranhas. E aí, se você tiver alguma dúvida e quiser falar comigo, ou no chat ou ao vivo, tá bom? Mas eu acho que Jonas, assim, o texto não diz que ele tomou banho, trocou de roupa, o texto não diz que ele estava levando uma mala, ele foi jogado na água com a roupa do corpo e ele levantou da beira da praia com a roupa do corpo e foi pregar. Então ele devia estar descabelado, fedido, com água na cabeça, fedendo vômito de peixe e foi pregar. João Batista não é melhor que Jonas. Aliás, Jonas foi citado por Jesus e João Batista preparou o caminho do Senhor. E João Batista tinha 2 problemas. Quando o cara se veste mal, é fedido e tem uma imagem ruim, mas prega bem, parece que dá uma equilibrada. O João Batista não prega mal, mas ele tem um sermão muito difícil. Raça de víboras. Quem mandou vocês virem aqui se batizar? Quem disse para vocês? Duro, né? O cara se veste pelo de camelo. Vocês já sentiram o cheiro de pelo de camelo? Vocês já foram no zoológico? Vocês já foram na jaula do dromedário? É um cheiro horrível. Pelo amor de Deus, é um fedor que ninguém suporta. E ele diz que ele se vestia de pele de camelo e um cinto de couro amarrado no meio. Assim, remédio do João Batista. O remédio do João Batista acabou, né? Diz que ele comia gafanhoto e mel silvestre. Então tem alguns pintores que retratam João Batista como aqueles ascetistas do deserto, os ascetas do deserto, cara magro, esquálido, porque um cara que vive de gafanhoto e mel não é bombado e não é gordo. É magro, pode ser que seja saudável, mas ele vive só disso. Essa é a única proteína que ele come, é gafanhoto, né? E o único açúcar que ele come é mel. Então ele deve ter uma imagem não muito agradável. E aí tá parado lá no meio do deserto, doidão, pregando sobre arrependimento. E diz que a galera ia até ele para ouvir ele falar. E ele não tinha nenhuma imagem assim do tipo descer do Jordão e falar: vamos abraçar aqui todo mundo, vem cá me dar um abraço, me dá um beijo, bem-vindo em nome de Jesus. O cara era: olha que raça de víboras, quem mandou vocês vir aqui? Eu vou batizar vocês com água, vem aquele que batiza com fogo, o bicho vai pegar que o machado está na raiz. Sabe qual outro sermão bem estranho? Eu destaquei 3 sermões estranhos, mas que tiveram impactos muito, 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 muito absurdos na Bíblia. O de Jonas diz que uma cidade inteira se converteu. O João Batista preparou o caminho do Senhor. E aí eu fico me perguntando por que é que Deus não mandou uma pessoa com uma imagem melhor? Né? Por que que Deus não mandou uma pessoa de terno e gravata, do sinédrio, perfumado? Eu acho que Deus tem umas... A Ana Alessandra costuma dizer que Deus tem senso de humor. E eu não sei, mas talvez para chamar a atenção de algumas situações, só gente esquisita consegue. Quer ver um outro sermão bem esquisito? Abre Jeremias 28. Quero mostrar para vocês uma coisa bem esquisita também. Tem outros. Eu falei da burra de Balaão, mas... E o de Pedro? O de Pedro, não. O de Pedro? Qual, Marli? Porque ele tem uns rompantes bem estranhos. Qual, Marli? Aquele que Pedro, Jesus, depois ele converteu não sei quantas pessoas. Que ele fala da pedra angular? É esse?
Ai, eu não sei se é esse. Que foi aquele Pedro que ele estava com Jesus, aí depois ele se arrepende, né? E Uhum. Jesus manda ele fazer caçador de homens, tudo tal, e ele vai em tal lugar e prega e converte mais de não sei quantas mil pessoas. É, Ele se Pedro, arrepende de tudo que ele fez, né, com Jesus. Pedro também é bem esquisito. Tem umas relações de pregações dele bem estranhas em lugares bem inesperados, né? Tem aquele sermão também do saco de animais peçonhentos que Deus ministra no coração de Pedro através da figura de Jesus, que aqueles animais, se o Senhor fizer puro, eles podem ser consumidos. Oi, amor. Não, a gente vai jantar daqui a pouco. Papai pega. Olha só, esse sermão de Jeremias é aquele sermão que Deus manda ele colocar uma canga de madeira no pescoço e sai pela cidade. E aí diz que Jeremias vai para a porta do Ai, não templo. vi. Esse sermão é bem louco. Jeremias é bem louco também. Jeremias tem uma palavra que Deus manda ele colocar uma canga de madeira nas costas e sair pela cidade. Aí o pessoal do templo fica bem irritado com a postura dele, quebra a canga de madeira e põe ele preso. Aí quando ele é solto, Deus manda ele colocar uma de ferro e sai pela cidade. Olha o sermão. 28, 13. Vai lá no 13. Qual que é? Jeremias? Jeremias 28, a partir do 13. Jeremias o quê? Jeremias capítulo 28. Esse capítulo todo é sobre isso, Marli, mas no 13, a partir do versículo 13, já tem essa continuação que ele está ministrando sobre a canga. Aí ele vai dizer assim, ó: canzis de madeira vocês me quebraram, mas em vez deles eu vou fazer um de ferro, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E o servirão. Também lhe deis os animais do campo. Disse Jeremias ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que esse povo confiasse em mentiras. Ele está pregando para outro profeta, doidão. Olha só. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei sobre a face da terra. Morrerás ainda este ano, porque pregaste em rebeldia com o Senhor. Morreu o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. É um capítulo muito surtado. Mas assim, olha só. Jeremias está pregando, falando que a Babilônia vai descer para escravizar Israel, e Ananias está dizendo que não vai. E aí Deus falou para Jeremias colocar uma canga de madeira para mostrar para o povo que o povo ia ser escravizado. E o povo se recusou e quebraram a canga dele. Aí Deus mandou ele colocar uma de ferro e sair pela cidade. Então ele saiu pela cidade pregando que a Babilônia ia descer e ia fazer servidão a Israel. E o profeta Ananias se colocou para combater Jeremias e falar que ele não estava falando a verdade. Jeremias virou para ele e falou assim: ó, tá vendo essa canga aqui, Ananias? Foi Deus que mandou. E você tá falando coisas que Deus não mandou, então você vai ser recolhido. Espera aí, gente. Sara, para! O que está acontecendo? Gente, teve um ataque de rebeldia aqui também, mas eu não vou pegar igual Jeremias nessa casa. Então, eu estou falando para vocês de exemplos, e Jeremias tem outras pregações muito malucas, e também, se você pregar outros profetas, tem Oséias, que também tinha que ministrar ao povo de Israel casando com uma prostituta, porque assim Deus mandou ele fazer. O que eu estou querendo ministrar para vocês nesse dia, né? Às vezes, a gente tem olhares de muito julgamento sobre pregações e sobre pessoas. Então, assim, eu quero convidar vocês a meditar nestas histórias e ver quais são os desdobramentos delas, para perceber que Deus escolhe, às vezes, pessoas estranhas, com mensagens estranhas, para falar conosco e trazer mensagens de salvação. E, às vezes, a venda dos nossos olhos, ela fecha a possibilidade de você escutar uma mensagem que vem do alto de verdade.
E eu falo de experiência própria, porque eu já tive dos dois lados. Eu não sei se sou eu, não estou te ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Tá me Eu ouvindo, tô. Ana? Mexe aí no Eu tô seu ouvindo. áudio, Marli. Tá ouvindo? Tá ouvindo, Dani? Faz um assim para mim, se estiver me ouvindo. Eu quero... Arrumou, Marli? Deixa eu ver. Porque tá todo mundo me ouvindo, Marli. Não estou te ouvindo. Dá uma mexida aí, Marli. Às vezes, eu já tive dos dois lados, então eu já fui em lugares que eu fui julgada por não me vestir como pastora tradicional. E aí tem pessoas que vêm depois do sermão dizer assim para mim, pastora, me desculpe, eu não queria julgar, mas aí eu julguei, e aí eu não escutei. E eu também já tive do outro lado, olhando pessoas estranhas ministrando e pensando assim, meu Deus, o que aquela pessoa vai me ensinar? Nem direito ela fala. E aí, o Senhor tem tratado muito comigo. E eu quero dizer para você, tá me ouvindo agora, Marli? Faz assim. Tá me ouvindo agora? Agora você fechou o microfone. Abre o microfone, Marli. Tá me ouvindo agora, Marli? Tá me ouvindo, Marli? Pelo jeito não. Pelo jeito não. Então, eu vou continuar, Marli, depois eu mando esse estudo pelo YouTube para você. Mas eu quero falar com vocês sobre isso para a gente começar a abrir o coração. Estudando a história de Jonas, a gente já tem uma lição que a gente precisa aprender a abrir o coração para ouvir o que as pessoas estão falando. Porque muitas vezes Deus quer nos usar e somos estranhos, e muitas vezes Deus usa pessoas estranhas, como usou no passado. Eu dei um exemplo para vocês de João Batista, que para mim é o cara mais estranho. Bate a burra de Balaão facinho. E tem um sermão pesado, que é uma outra coisa também que o nosso tempo não tolera. O nosso tempo, e hoje em dia é muito comum isso, a gente conhece pessoas e às vezes nós estamos indo atrás de pessoas que pregam só aquilo que a gente quer ouvir, palavras polidas. Mas no passado, uma cidade inteira se converteu com um sermão de arrependimento. Jonas só passou pela cidade e falou assim, em 40 dias isso aqui tudo vai ser destruído. Só falou isso. João Batista estava no deserto batendo nos fariseus falando, vocês vieram se batizar, mas vocês não vão ter batismo não. Vocês estão chamando pai de Abraão, mas Abraão não é pai de vocês. Vocês não têm pai. João Batista bate pesado. E Jeremias bateu pesado também na nação e bateu pesado num profeta que estava de acordo com o templo, falando coisas que as pessoas queriam ouvir. E, amados irmãos, amadas irmãs, eu quero convidar você, Ana, Gibele, Daniele e Marli, para abrir os olhos e os ouvidos, que não é tempo da gente ouvir o que a gente quer. Não é tempo de julgar a aparência, mas é tempo de ouvir mensagens e orar no coração dizendo, Senhor, se essa pessoa está sendo usada para falar na minha vida, então abre os meus olhos. Eu aprendi, e eu não é puxando saco assim, eu aprendi com a Ana que está aí na janela de vocês aí, um dia eu falei para a Ana assim, Ana do céu, lá do lado da casa da minha sogra tem uma igrejinha muito pé de breque lá, muito pequenininho, um povo tudo esquisito. A Ana disse para mim assim, eu prefiro igreja do que bar. Ana, você não sabe... Quanto mais igreja, melhor. Antes igreja do que bar. E eu aprendi isso, Ana, e tenho levado isso para minha vida, porque eu pensei... Aí, esses dias a minha cunhada falou que a igreja estava com muita gente lá na porta. Ai, cara. Gente que não quer, nunca quis. Eu continuo não te ouvindo, tá? Oh, meu Deus, Marli do céu, e eu tô com tudo aberto aqui. Deixa eu mandar para você, no chat. Eu continuo sem som. Você tá me ouvindo? Estamos. Sim. Eu não tô conseguindo te ouvir, não. Eu já tirei o fone e tudo, mas não consigo ouvir. Fala para ela, pastora, aí lá na frente e bater assim para ver se volta. Tá, eu vou mandar gravado. É a hora da gente começar a falar de Deus.
E não importa quanto estranho nós somos. E não importa quanto esquisitos nós somos. Nós precisamos melhorar as nossas técnicas para falar de Deus, mas precisamos falar de Deus e precisamos ouvir sobre Deus e olhar estas histórias e perceber que o coração das pessoas é o mesmo tempo de Nínive. O coração das pessoas está amolecido para falar de Deus e é a hora de falar de Deus. Amém. E é a hora de lembrar da história do famoso pregador que um dia foi proibido de pregar porque não estava de paletó. E tirou o paletó e pregou e pendurou o paletó no púlpito e disse: prega paletó. Porque é a hora das esquisitices. É a hora das palavras estranhas. Porque antes que se falem de Deus, antes que se fale de Deus, do que se fale do que as pessoas querem ouvir. Ananias era um profeta na história de Jerusalém que pregou o que o povo queria ouvir e Deus mandou dizer para ele que ele ia ser recolhido. A gente não tem que falar coisas que as pessoas querem ouvir. Nós temos que pregar a palavra e ouvir a palavra. Eu quero dizer para você, Dani, Gibele, e Ana e Marli, se vocês estão procurando só coisas que agradam, está na hora de ouvir a palavra. E a palavra diz, é tempo de julgamento, é tempo de novidade, é tempo de conversão, é tempo de arrependimento, é tempo de oração, é tempo de quebrantar o coração, é tempo de voltar para o Senhor. Então, nessa noite eu quero ministrar para vocês, não julguem o profeta pela roupa. Não julguem o profeta pela cara. Deu som aqui que não tem quem faça ele ligar. Não julguem o profeta pelo rosto, não julguem o profeta pela roupa. Ouçam da Bíblia, ouçam da palavra, ouçam as ministrações e preguem também. Porque assim como Nínive era importante para o Senhor, a cidade de São Paulo é importante para o Senhor. A nação é importante para o Senhor. Marli, está me ouvindo agora? Vamos orar. A cidade de São Paulo é importante para o Senhor. A sua casa é importante para o Senhor. Você tem que estar preparado para pregar e para ouvir. Amém? Amém. Amém. Eu quero orar por vocês e quero convidar vocês a meditar nessas performances de pregação durante a semana. Então, Jonas 3, capítulo 3 de Jonas, de 1 a 10, pode ler todo. Pode ler o capítulo todo, 28 de Jeremias, e pode ler o capítulo 3 de Lucas, de 1 a 9, e Mateus 3, todinho, para vocês olharem 3 exemplos de pregadores muito loucos que representaram grandes momentos da palavra de Deus, momentos muito pontuais em que Deus visitou a nação para mudar. Um preparou o caminho do Senhor, o outro foi citado por Jesus, e Jeremias cumpriu um grande papel na história de Israel, porque ministrou arrependimento, avisando que coisas difíceis iam acontecer. E foi ele que, em dias muito duros, ministrou o famoso "Quero trazer à memória coisas que dão esperança". Foi nessa época. Esse texto não foi dado em época de paz. Esse texto foi dado em época de fome. Foi grande a fome de Israel. E foi grande a devastação de Israel quando o profeta ministrou: quero trazer à memória coisas que dão esperança. Não julgue o livro pela capa. Leia primeiro. Não julgue o profeta pela roupa. Ouça a palavra. E antes igreja do que bar. Porque é melhor que a palavra seja pregada. E não importa se o pregador fala nós vem, nós volta. O que importa é o que ele diz. E se o Espírito Santo está com ele, é mais maravilhoso ainda de se ouvir. Tá bom? Que Deus tire a venda dos nossos olhos, que Deus tire o cabresto dos nossos olhos, e que Deus abra os nossos ouvidos para a gente aprender a ouvir aquilo que a gente não gosta também. Porque o Senhor vai nos amadurecer nisso. Amém? Amém. Eu quero orar com você. Posso Pode, falar um pouquinho? Pode. É assim, é lógico que estudar é muito importante e quando a gente vai fazer algum estudo para pregar tal, a gente
começa a colocar umas palavras bonitas, falar, não, isso não vai cair bem, e não vou aceitar essas palavras, tal. Mas a gente esquece que nós somos só instrumentos. E quem convence é o Espírito Santo, né? Então é só abrir a boca, o Espírito Santo vai convencer. E tem gente que precisa só de uma palavra de amor, uma palavra de carinho, principalmente nesse momento. Tem gente que está sozinho, tem gente que precisa Pastora, de falar só um alô. Então aqui é o tá momento falando, da gente abrir a boca. Só isso. A Ana tá falando. aqui Vou tá anotar. falando que você me desativou. O quê? Para mim tá falando, eu entrei e falei assim, o anfitrião te desativou. Não, mentira desse negócio aí, Marli. Por isso que eu não te ouço. Não, mas que isso, A gente? gente ouve você direito, Marli. Mas depois eu ouço quando na gravação. Eu não fiz isso, eu juro. Deixa eu só responder. Mistérios. Não fiz isso. Você tá me ouvindo agora, Marli? Que isso, gente? Eu não consigo nem mexer com a Marli aqui. Coloquei a Marli na sala de espera. Agora eu desativei. Vou admitir de novo. Peraí. Gente, o estudo bíblico foi mais devotado a arrumar o problema do Zoom do que estudar a Bíblia. Esse negócio tá me cansando. Acaba a corona, que eu não aguento mais. Não, quando acabar você vai ser especialista, O vai dar Renato, aula o Renato tá querendo que eu vá de pro tecnologia. O Renato está querendo que eu vá. Marli, você voltou. Você voltou? Voltei. Aê! Claro que eu não fiz nada, Marli. Eu fui perguntar para a Juliana, eu falei, Juliana, eu só estou vendo as pessoas e ninguém está me ouvindo. Ela falou, pergunta para a pastora se tem alguma coisa lá. Ela falou, porque o seu aqui está ok. Habilita seu vídeo, Marli. Habilita seu vídeo, Marli. Então, voltou. Marli, a gente está falando o seguinte. Eu estou falando o seguinte, Marli, que o tempo que a gente está agora, eu estou convidando vocês a estudar performances bizarras de profetas. Então, eu peguei o exemplo de Jonas, peguei o exemplo de Jeremias e peguei o exemplo de João Batista, que são os mais top. Mas tem aí outros aí na parada, que estão aí para ensinar que o tempo é estranho e tempos estranhos pedem pessoas estranhas para pregar, né? Então, assim, um cara engravatado, com roupa sacerdotal, subindo em Nínive para falar de conversão, não vai colar. Não ia, não. Um cara dentro do judaísmo, se colocando na beira do templo para pregar sobre conversão, na época que Jesus estava chegando, também não ia colar. Um cara pregando que Nabucodonosor ia descer para arrebentar, também não ia colar, porque os profetas dentro do templo, na época de Jeremias, todos estavam vendidos à situação do templo. Então, eu acho que Deus faz assim, ó, medidas urgentes para situações urgentes. E estou eu aqui bem estranha, ministrando para vocês em época de pandemia, falando assim, não desistam, fiquem firmes, não julguem o profeta. Ouçam, é tempo de arrependimento e de quebrantamento de coração. Então, busquem a face do Senhor. Porque quanto mais igreja aberta para falar de conversão e menos bar, o Senhor vai mover a sua mão. E toda a língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Amém. Amém. E eu tinha entendido isso naquela fala, né, de que ele, quando todo mundo se converte na cidade e todo mundo se arrepende, né? Que todo mundo, que ele convida, né? O governador convida todo mundo para estar orando, para estar jejuando, né? E todo mundo acaba se convertendo. Eu tinha entendido também que nesse tempo de pandemia, eu acho que o mundo já fez tanta coisa errada, sabe?
que eu acho que Deus está deixando a gente passar por esse tempo para que as pessoas tenham mais amor ao próximo, que elas olhem mais para Deus, que realmente só Deus é o Senhor do tempo, só o Senhor é dono de tudo, né? Das nossas vidas. A gente tem que todos os dias orar e confiar e permanecer firme, né? E estar ajudando outras pessoas também. Né? Isso. Então, o que eu tinha entendido naquele texto foi isso. É isso mesmo, Marli. Eu estou numa campanha de Facebook e Instagram, menos foto de comida e mais versículo. Menos opinião de política e mais palavra de Deus. Menos ligações de fofoca e mais oração. Porque é urgente. É tempo de falar de arrependimento e conversão para buscarmos intimidade com o Senhor. Amém? Vamos orar. Que está reclamando? Amém. Ele quer mamar? Traz ele aqui. Vamos orar, gente, para a gente encerrar esse momento. Eu quero orar pela casa de vocês. O Renato está pegando no meu pé para que eu faça no Facebook, igual eu fiz a aula de domingo. Porque é mais estável. Cai menos, derruba menos. Está nervoso. Vamos orar? Eu quero orar. Manu. Ô, Manuzinho, vamos agora. Mamãe. E acabou de jantar, viu, gente? Orem por mim, que hoje eu tô acabada. Vamos orar? Eu quero orar pela casa de vocês, pela família de vocês, pelas pessoas que estão próximas a vocês, para que, de alguma forma, vocês consigam falar de Deus para essas pessoas, da maneira como Deus quer. Porque Jeremias não foi louco pela vontade própria e João Batista não era maluco pela vontade própria. Deus mandou que eles fossem assim. Então, que o modo que vocês falem e a situação que vocês enfrentem, que seja toda pautada pelo que Deus manda. Tá bom? Amém. Vamos orar? Feche os olhos de vocês aí. Coloquem as mãos sobre a casa de vocês. Estiquem as mãos, abençoem. Vamos ser bem maluco hoje. Senhor Jesus, nós estamos aqui. E queremos te agradecer por esse tempo na sua presença. E queremos pedir que estas experiências proféticas do passado, Senhor, possam acontecer conosco novamente. Se o Senhor usou pessoas estranhas para falar em tempos difíceis. Este tempo é difícil, então nos usa, Pai, porque somos bem esquisitas. Queremos ser usadas pelo Senhor. Queremos ter intrepidez, ousadia, mas falar aquilo que o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer. Ministrar cura, arrependimento e transformação. Eu oro. Abençoa estas irmãs. E coloque sobre nós, Senhor, esta mesma experiência, para que o Senhor faça de novo. E muitas vidas possam encontrar arrependimento e se converter ao Senhor através das nossas vidas. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amadas do Senhor. Que Deus abençoe e que o braço de vocês e a mão de vocês sejam uma extensão desse tempo de bênção que o Senhor tem. E que eu ia dar Oh, meu Deus do céu, coitadinho, deixa ele mamar. noite seja maravilhosa para vocês, tá bom? Tchau. Deus tchau, abençoe gente. vocês. A gente Tchau, se vê. tchau, Ana. Tchau, Tchau, pastora. Sibeli. Tchau, Marli. pastora. Jonas 3, Tchau. Lucas Tchau, 3, tchau, Jeremias 28. Estuda. Tchau. Tchau, amor. Deus abençoe. Ai, que Tchau, triste. Dani. Dani. Tchau. 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 Deus Ela manda abençoe. beijo. Tchau a todos. Aqui, ó. Tchau.